Vou responder a pergunta do Rodrigo Ragazzi dos Santos. O Rodrigo diz: olha, doutor Drauzio, gostaria de saber se o pulmão de uma pessoa que para de fumar pode se regenerar. Se sim, de que forma e em quanto tempo? Muito obrigado. Rodrigo, é o seguinte, vê como funciona o pulmão. Você dá uma tragada no cigarro, ele desce, passa pela laringe, vem pela traqueia, entra nos brônquios, um brônquio vai para cada lado, e esses brônquios vão se dividindo, até ficar bem fininhos, né? E o bronquíolo terminal, como a gente chama, aquele bronquíolo bem fininho, esse termina num saquinho, que é o alvéolo. O alvéolo parece um saquinho assim. E o brônquio termina aqui. Então o ar que chega vai atravessando aqueles vários brônquios até chegar no alvéolo e aqui acontecer a troca gasosa. No cigarro vem aquela fuligem, né? Você dá uma tragada no cigarro e solta a fumaça num lenço branco, você vê aquela roda que fica daquela fuligem amarela, né? Aquilo tudo vai embora e vai parar no pulmão. Os brônquios têm cílios que ficam num movimento que é comparado ao movimento da cana no canavial, né? E com isso a secreção vai sendo produzida e ele vai jogando a secreção para fora. Então aquela fuligem ele vai tentando se livrar dela. Só que com a repetição, você forma aí 10, 15 cigarros, 20 por dia, a fumaça vem numa temperatura muito quente, passa de 200 graus. Você não sente porque é fumaça, não é líquido. Fosse líquido queimava tudo. E ela com isso faz o quê? Ela começa a queimar, ela começa a destruir esses cílios presentes nos bronquíolos. Com isso, fica mais difícil eliminar a secreção, por isso que o fumante tosse, porque a secreção se acumula ali e ela não é eliminada espontaneamente como na pessoa que não fuma. E aí ele tem que tossir para fazer força e expelir essa secreção. Esse mecanismo de limpar a fuligem que vem, tanto da poluição quanto do cigarro, é um mecanismo que vai sendo esgotado pela fumaça do cigarro. E aí você começa a acumular essas pequenas partículas, que a gente chama de micropartículas, que vêm com a fumaça, que são essas que ficam impregnadas no lenço. E isso causa um dano que nunca mais a gente recupera, porque não tem como tirar o que já se encontra nesse local. O que acontece quando você para de fumar? Primeiro, você para de jogar lá dentro essas substâncias irritantes. Segundo, você dá tempo para que os bronquíolos se regenerem, para que os cílios se recomponham, para que o pulmão comece a funcionar bem. Então, a resposta é muito rápida. Você fumou 20 anos, você para hoje, essa bronquite crônica provocada pela contração dos brônquios, pela fuligem que está lá, ela começa a se recuperar. 2, 3 meses, você está sem nenhuma bronquite. Aí você fica com os males provocados pela fuligem que já ficou presa nos brônquios. Mas como os pulmões têm uma superfície absurda, se eu esticar meus 2 pulmões, eu cubro uma quadra de tênis. Então a superfície é muito grande, porque a função respiratória é absolutamente necessária. Sem respirar, em 3, 4 minutos eu morro. Então a superfície é grande para justamente preservar a vida. Então mesmo que você destrua uma parte grande, você ainda preserva uma superfície pulmonar razoável, dependendo de quanto tempo você fumou, é lógico. E a condição de vida melhora muito. Mas o dano que se estabelece no pulmão, esse é irreparável. O que estragou não conserta mais. Eu fumei 19 anos, parei de fumar e hoje eu sou capaz de correr maratona. Isso quer dizer que o cigarro não me prejudicou? Lógico que prejudicou. Primeiro porque a minha vida enquanto eu fumava era uma tristeza. Não tinha fôlego para nada, vivia cansado, eu subia a escada, tinha que parar para respirar, uma humilhação doida. Segundo, porque o cigarro não é um hábito. Fumar é dependência de droga. E a nicotina é a droga mais difícil de largar da nicotina do que do crack. Aí você tem 17 anos e fala assim, mas eu comecei a fumar agora, ainda tudo bem com o meu pulmão. Primeiro, não é verdade, não é tudo bem com o seu pulmão, não. Sobe uma escada e põe um outro que não fuma para acompanhar você, vê quem chega lá em cima em condições melhores. Segundo lugar,
Dependência de droga, quanto mais tempo a gente é dependente dela, a gente usa a droga, mais dependente fica, mais dificuldade vai ter para largar. Se você fuma, um dia você vai ter que largar, por bem ou por mal. Ou você larga porque chegou à conclusão que não vale a pena fumar, que você vai viver melhor sem o cigarro, ou porque você vai ficar doente. Então para já. É muito melhor. Quanto mais cedo você parar, mais fácil vai ser.